Postectomia é um termo que é muito buscado, mas que nem sempre é compreendido. Postectomia é o termo médico usado para circuncisão, e nesse vídeo eu vou explicar para você quando que ela é necessária. Olá, meu nome é Thiago Mourão, eu sou médico urologista e uro-oncologista aqui em São Paulo, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a postectomia. E vamos iniciar pelo significado desse termo. Então, postectomia é um sinônimo para uma outra palavra muito conhecida, a circuncisão, que é a retirada do excesso de pele que recobre a glande peniana. E para nós falarmos sobre esse tema, é importante também comentarmos sobre um outro termo, a fimose. Então, a fimose é quando o prepúcio, que é exatamente essa pele que recobre a glande, ela impede uma retração, uma exposição adequada da glande peniana. E aqui nós temos dois grupos, das crianças e dos adultos também. Então, em relação inicialmente a crianças, é importante diferenciar a fimose fisiológica, que é aquela que ocorre no menino, na criança, nos primeiros anos de vida e que se resolve espontaneamente. Fimose fisiológica, ela não tem indicação de tratamento cirúrgico. O problema é quando essa fimose persiste ao longo dos anos ou passa a estar associada também com outros problemas, outras queixas. Aí, nesses casos, nós falamos de fimose patológica, que é aquela que de fato necessita de um tratamento. Nesse vídeo eu vou explicar quando o procedimento cirúrgico da postectomia é indicado, tanto em crianças como em adultos, e quais são os mitos que cercam esse tratamento. Aqui no consultório eu vejo esses dois grupos, então como comentei, tem aquele grupo das crianças que eventualmente podem desenvolver um quadro de uma fimose patológica que necessita de uma intervenção, e tem também o grupo dos adultos. Os adultos, sejam com fimose que não foi tratado na infância e que persiste ao longo dos anos, eventualmente com queixas aí, além da questão da dificuldade em retrair e expor a glande. Essas queixas vão, por exemplo, desde inflamações de repetição, as chamadas balanopostites, ou até mesmo queixas relacionadas com dor durante as ereções e as relações sexuais. Nesses adultos, não é incomum nós ouvirmos relatos de uma dificuldade, inclusive, de higiene da região, um acúmulo de secreção, e que nunca procuraram ajuda, ou porque achavam que era assim mesmo e tudo bem, ou porque estavam com vergonha de procurar um auxílio médico. Então vamos separar com clareza, vamos distinguir cada uma dessas situações. Na criança é fisiológico haver no início essa aderência entre a pele do prepúcio e a glande peniana. Com o crescimento, na maioria dos meninos, essa pele ela acaba se soltando naturalmente e o prepúcio passa a retrair. Já a fimose patológica, além de não retrair ao longo dos anos, pode ocorrer outros sintomas, como dificuldade de urinar, dores, inflamações na região. No adulto, a fimose verdadeira, onde é possível perceber um anel na pele, uma área mais estreita que de fato impede essa retração. Então, nos adultos, normalmente o tratamento cirúrgico ele é recomendado. Então, quais são as indicações médicas reais da postectomia? A fimose verdadeira, patológica, quando não há uma retração adequada dessa pele do prepúcio, podendo causar dificuldade miccional, abaulamento do prepúcio, dor durante as relações sexuais. Quadros de balanopostites de repetição também é uma indicação que inclusive é mais comum em homens diabéticos ou com sobrepeso ou obesidade. Nessas situações, a postectomia, em alguns casos, pode ser a solução para esses pacientes. Um quadro chamado de parafimose, que é quando aquela pele retrai e não volta mais, fica garroteando a glande peniana. Isso é considerado uma urgência urológica e precisa o quanto antes ser atendido e resolvido o problema. Algumas lesões de pele na região também podem merecer a indicação de uma postectomia. E existe ainda a remoção por motivos religiosos ou culturais. É uma área que
está além da questão de indicação médica, mas que é totalmente legítimo e é uma coisa muito comum em uma série de povos mundo afora. Então, o que eu quero deixar bem claro, a postectomia não é um procedimento estético, é uma indicação médica e tem as condições de maior benefício onde ela pode ser realizada. Existem alguns modismos, alguns mitos que circulam por aí e que precisam ser comentados. Existe a crença de que todo homem deveria ser circuncidado por questões de higiene. E o fato é, se o prepúcio ele pode ser retraído e uma higiene adequada ser realizada, não há por que fazer uma postectomia nesse tipo de situação. Há quem diga também que a circuncisão melhora o desempenho sexual. Não há dados que embasem essa afirmação. E por outro lado, é injusto dizer que a postectomia não tem nenhum benefício preventivo. Existem evidências de que a circuncisão pode ajudar a reduzir uma série de infecções, assim como também atuar na redução do risco de câncer de pênis, especialmente quando combinada com uma boa higiene e uma prevenção contra o HPV. Então, como vocês podem ver, essa é uma cirurgia que tem indicações precisas e que deve ser decidida caso a caso. Bom, quando há indicação, como que é o procedimento? Postectomia é uma cirurgia relativamente simples, geralmente é realizada em um sistema de daycare, de day hospital, onde a pessoa, mesmo que internada, ela consegue ir para casa no mesmo dia. Uma série de anestesias podem ser realizadas, desde uma anestesia local, como a sedação, eventualmente raquianestesia ou anestesia geral, em algumas situações específicas, a depender inclusive da faixa etária da pessoa. O cirurgião ele remove aquele excesso de pele do prepúcio e após a remoção é feita uma costura, uma sutura, reconstruindo essas bordas onde foi feita essa retirada. Na grandíssima maioria das vezes, essa sutura é feita com fios que são absorvíveis pelo organismo e não é necessário uma retirada de pontos. Hoje em dia, esse procedimento, inclusive, ele pode ser feito com alguns grampeadores específicos que já existem no mercado brasileiro e que podem beneficiar a cicatrização local. A recuperação ela vai envolver alguns cuidados, um repouso relativo e um acompanhamento. Dentre essas orientações, a abstinência sexual é muito importante naquelas primeiras semanas, até a cicatrização completa. Sobre a recuperação, é importante ter algumas expectativas realistas. Nos primeiros dias é esperado algum inchaço, algum desconforto local, que podem ser controlados com analgésicos simples, com alguns cuidados locais, mas a cicatrização completa ela pode levar algumas semanas para ocorrer. No adulto, eu oriento uma abstinência sexual até liberação médica, que geralmente ocorre entre 4 a 6 semanas de pós-operatório. Isso permite uma boa cicatrização e evita tensão sobre a área de sutura. Complicações são pouco frequentes, particularmente quando é uma cirurgia que é bem indicada e bem executada. Mas como qualquer procedimento, exige um acompanhamento. Sangramento, infecção, hematomas, alguma deiscência, alguns pontos que acabam abrindo um pouco, são algumas das complicações que eventualmente podem ocorrer. Por isso é importante fazer esse tipo de procedimento com um profissional capacitado, habilitado para fazer todo o acompanhamento. Geralmente, a recomendação são cuidados locais e raríssimas são as vezes onde é necessário alguma reintervenção. Se você é adulto, convive com uma fimose que te incomoda, que te traz problemas no dia a dia, ou se é pai ou mãe de criança que tem ali uma fimose persistente, comenta aqui no vídeo, curte, compartilha com quem você acha que vai ser importante ouvir essas informações. Informação clara é o que separa a decisão certa do arrependimento.